Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Amém. São todos bem-vindos ao culto matutino, a você que aqui se encontra, a você que nos acompanha pelas redes sociais, a nossa palavra de saudação, de boas-vindas, de acolhimento e, acima de tudo, de encorajamento à sua plena participação. Deus nos abençoe e que seja um tempo muito especial, que Ele seja servido em falar a cada coração. Como parte do culto que a Deus é devido, nós participaremos, junto com as nossas crianças, do prelúdio. Preste atenção, é um tempo de adoração ao Senhor. As crianças não estão se apresentando, é culto ao Senhor. Eu convido você a colocar-se de pé, abra sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 4, versos 9 e 10. Faremos a leitura a uma só voz. Primeira epístola de João, capítulo 4, versos 9 e 10. Juntos. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Celebremos ao Deus de toda a graça, entoando cânticos de louvor ao seu nome. Durante os cânticos, você é convidado a sair do seu lugar, devolver o seu dízimo, entregar a sua oferta, como forma de culto ao Senhor. Convido o nosso irmão e diácono Charles para que nos conduza na oração de ação de graças. Cantemos ao Senhor. Sim.
orar, irmãos? Santo e eterno Deus, muito obrigado por este dia, o dia do Senhor, domingo que podemos subir à tua casa para te adorar e para te prestar culto. Te louvamos, Senhor, porque tu és o nosso Deus, um Deus que cuida de nós, desde a criança até a pessoa mais velha dentro desta casa. Te agradecemos pelas nossas famílias que são sustentadas por ti todos os dias. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor move o nosso coração para devolvermos a Ti como forma de culto. E oramos também, Senhor, por iluminação, para que Tu possas abençoar o reverendo Hernandes na entrega da palavra, para que Tu possas, ó Deus, falar aos nossos corações, confrontando-nos, ó Deus, ensinando-nos e confortando-nos. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho Santo. Amém. A igreja pode assentar-se. Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, versos de 1 a 20, todo o capítulo. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta na passagem para acompanharmos juntos a exposição. Está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres, e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu, em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias
da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Amém. Eu quero pensar com vocês, à luz desse texto, sobre o seguinte tema: olhando para a vida na perspectiva de Deus. Olhando para a vida na perspectiva de Deus. Salomão escreveu este livro na sua velhice. Ele escreveu 3 livros canônicos. Escreveu Cântico dos Cânticos na sua juventude, escreveu Provérbios na sua maturidade e escreveu Eclesiastes já na sua velhice. Todos sabem que Salomão teve momentos difíceis, turbulentos, de rebelião contra Deus, de desobediência a Deus, a ponto de construir capelas aos deuses pagãos e adorá-los, mesmo tendo sido ele o edificador, o construtor do templo de Jerusalém. E este livro, ele retrata, de certa forma, também suas crises existenciais. É um livro que trata da realidade da vida, nua e crua. E aqui nesse livro, Salomão já havia examinado o cenário dos tribunais, do mercado de trabalho, do cooperativismo e do palácio, como você pode conferir comigo no capítulo 4, verso 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Versículo 4, então vi que todo o trabalho, toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Está falando desse mercado competitivo, draconiano. Mas agora Salomão vai sair desse território, do mercado, do comércio, da opressão econômica, para o templo, onde as pessoas iam adorar a Deus. E eu destaco aqui alguns pontos para a nossa reflexão nesta manhã. Primeiramente, a necessidade da reverência no culto público. Vejam comigo algumas verdades. Primeiro, aproxime-se da casa de Deus para o culto público com reverência. É assim que está o verso 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Veja, você que não diz guarda o teu pé se entrares na casa de Deus, mas guarda o teu pé quando entrares. Pressupõe que você vem à casa de Deus, que você frequente a casa de Deus, que você seja um adorador. Mas essa aproximação precisa ser com reverência, com temor. Ou seja, eu não posso vir para a casa de Deus de forma atabalhoada, irrefletida, como vou talvez a outros lugares. É preciso preparo, é preciso reflexão, é preciso cuidado, é preciso reverência. Segundo, ouça com atenção a palavra de Deus, prosseguindo no verso 5, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Ou seja, quando você chega nesta casa, o que se tem nessa casa? Proclamação da palavra de Deus. E o que você faz diante da exposição das Escrituras? Você escuta. E o que significa escutar? Significa ouvir e obedecer. Ou seja, não é apenas para instrução, não é apenas para você aumentar o seu cabedal de conhecimento, é para você e eu sermos transformados pelo poder desta palavra. Então, o culto precisa, certamente, ser de acordo com as prescrições divinas, porque o que se escuta não são opiniões, não são inovações, não são novidades. O que se escuta é a palavra de Deus, e é por isso que o culto precisa ser de conformidade com o que Deus prescreve em sua palavra.
Mas também você entra nesta casa não só para ouvir a palavra de Deus, para colocá-la em prática, mas você entra nesta casa, a casa de Deus, também para falar com Deus, para orar. Então seja cauteloso na sua oração. Leia comigo, por favor, se puder botar na tela, eu fico muito grato, versos 2 e 3, para toda a igreja acompanhar. Vamos juntos ler? Versos 2 e 3. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Ou seja, Deus não se impressiona com a quantidade de palavras que você profere na sua oração. Deus está muito mais interessado num coração quebrantado. Às vezes a oração mais eloquente aos ouvidos de Deus é aquela que nem é articulada em palavras. É aquela que vem de um gemido da alma. A Bíblia diz que Ana estava na casa de Deus e o sacerdote Eli pensou que ela estivesse bêbada, porque a sua alma gritava, mas os seus lábios apenas se moviam. Não havia palavras articuladas, mas havia uma alma em gemidos profundos diante de Deus, e Deus ouviu o seu gemido. Você encontra o publicano e o fariseu no templo. O fariseu está fazendo um belo discurso, se enaltecendo, se comparando com os outros para humilhá-los. E diz a Bíblia que o publicano sequer ousou olhar para cima, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, miserável pecador que eu sou. Este teve a sua oração ouvida. Então, cautela na hora de você orar, porque Deus vê mais o seu coração do que escuta as suas palavras. Quarto, cumpra as promessas que você faz a Deus. Por favor, na tela de novo, versos 4 e 5, para toda a igreja ler. Vamos juntos, por favor. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, se você fizer um voto, um compromisso, cumpra. Porque fazer um voto e não cumprir é tentar chantagear a Deus. Deus não gosta de voto de tolos. Então cuidado para você não fazer votos na pressão ou na emoção, sem reflexão. Porque se você fizer, é preciso cumprir. Segundo alerta do texto: ao fazer um voto, não tardes, não deixa para depois, não retarde o cumprimento, cumpra no tempo que você prometeu. Então, tanto não cumprir como demorar em cumprir, estão dentro da reprovação, da orientação que Deus estabelece no que tange aos votos. É por isso que o Salmo 15, verso 4 diz: o que jura com dano próprio e não se retrata. Talvez um exemplo clássico que nós temos na Bíblia do voto feito e do voto cumprido é o voto de Ana. Na sua oração a Deus, ela disse: se tu me deres um filho varão, eu darei a ti por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, se tu me deres um filho, eu devolverei esse filho para ti, e eu consagrarei esse filho como um nazireu. E a Bíblia diz que ela cumpre esse voto, diante de um cenário complexo, porque o sacerdote Eli já estava velho demais, e os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, não eram homens de Deus. Mas ela confia que Deus é poderoso para cuidar do seu filho, mesmo nesse cenário, e cumpre o seu voto. Quinto lugar, não tropece na sua própria língua. Por favor, ponha na tela 6 e 7 para lermos juntos. Toda a igreja comigo. Não consintas que a tua boca te faça culpado.
nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. A Bíblia é clara em dizer, no muito falar, há muita transgressão. Quem muito fala, muito peca. Então, muito cuidado com a sua língua. Porque você pode tropeçar na própria língua. Você pode colocar um laço nos seus pés com a sua própria língua. Você pode enrascar sua vida com a sua própria língua. Aliás, Tiago vai tratar dessa matéria de uma maneira tão solene na sua carta, que ele disse que não refrear a língua significa não ter uma religião verdadeira. Se você não cuida da maneira como você fala, o que fala, como fala, quando fala, com quem fala, a forma como fala, você está comprometendo o seu testemunho como cristão. A língua é tão extraordinária que ela tem o poder de dirigir sua vida, como o freio de um cavalo e o leme de um navio. A língua tem o poder de destruir a vida, porque é como um fogo e como um veneno. Mas a língua tem o poder de deleitar, porque é como uma fonte e como uma árvore frutífera. Então, nós precisamos tomar todo e o máximo cuidado, mormente no que tange ao culto público, com a nossa língua, para não falarmos precipitadamente, para não tropeçarmos nas nossas próprias palavras, para que as nossas palavras sejam um espelho da nossa alma e um temor diante de Deus. Tu, porém, teme a Deus. Bom, agora ele sai do território do templo, ele sai do território do culto público e volta a sua atenção para um outro problema da sociedade, que era a opressão econômica. Então vamos ver o que ele vai nos trazer aqui sobre este assunto. Ele sai, portanto, do templo e vai para os escritórios da administração pública, onde os políticos estão oprimindo os pobres. Antes de analisar esse texto, gostaria que vocês olhassem comigo capítulo 3, versos 16 e 17. Bota na tela capítulo 3, 16 e 17 para a igreja ler. Todos nós, vamos juntos. Vi ainda, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Nós já olhamos no capítulo 4, verso 1, o que Salomão destacou. Vi ainda todas as opressões que se faz debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os condenasse. E vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então vamos olhar agora o texto em tela. Primeiro, Salomão denuncia aquilo que nós chamaríamos hoje de uma burocracia opressora. Versículo 8, toda a igreja lendo comigo, por favor. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. É quase desesperador esse texto. Quase desesperador. O que Salomão está mostrando é que a estrutura política, econômica, está tão fermentada, tão levedada pela corrupção, que você tem um nível de poder aqui e a corrupção corre solta. Debaixo dessa estrutura, lá num outro escalão, a corrupção corre solta. Mas acima dessa estrutura, a corrupção corre solta. Ou seja, toda a estrutura do Estado está fermentada por uma corrupção galopante. Bom, eu estou falando, irmãos,
de quase 1000 anos antes de Cristo. Passaram-se 3000 anos desse texto. E o que é que você vê hoje? Não é a mesma coisa? É por isso que não se muda tão facilmente a estrutura econômica de um país. Ah, porque fulano de tal foi eleito, agora subiu outro ao poder, porque a estrutura está toda contaminada. Toda contaminada. Tanto para cima quanto para baixo. Salomão denuncia isso de maneira tão gritante. Talvez você pudesse ler o texto da pastoral. Como eu sei que nem todos leem a pastoral, vamos ler pelo menos o texto que encabeçou a pastoral. Põe na tela aí, filho, por favor, Miqueias 7:3. Abra aí comigo. Olha o que Miqueias vai falar bem depois de Salomão. Bem depois de Salomão. Capítulo 7, verso 3. Toda a igreja comigo, por favor. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma. E assim todos eles, juntamente, urdem a trama. O que é isso? É o aparelhamento do Estado para a corrupção, para a opressão, para a violência. Eu estou falando agora de 700 anos antes de Cristo. Então, muda um reinado, um país, muda filosofia, muda ideologia política, muda os políticos, muda os partidos, mas o coração do homem não muda. O mal está aí, completamente enraizado nas estruturas. Segundo ponto, o alto custo dos tributos aos governantes, versículo 9, agora voltando para Eclesiastes 5:9. Por favor, confira aí comigo. Vamos ler? O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que é que ele está querendo dizer? Aliás, Deus já havia alertado, quando o povo pediu um rei, olha, fique sabendo de uma coisa, se vocês querem um rei, tudo bem. Agora, vocês sabem qual é o preço que vocês vão pagar? Vocês sabem o quanto vocês vão ter que trabalhar para manter toda essa estrutura? E chegou um momento que o próprio Salomão, que está escrevendo essas palavras, vocês sabem disso, foi um rei muito rico, muito opulento, com muita pompa, com muito luxo. A sua mesa real tinha nada menos do que, primeiramente, 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas, mais os agregados, mais todo o aparato do governo. Províncias trabalhavam para manter o luxo do palácio. Então nós estamos falando de um rei rico e de um povo pobre. E chega um momento, quando Salomão morre, que a situação era tão opressora, os impostos tão opressivos, que a população inteira vai ao seu filho Roboão e diz: alivia os impostos, nós não aguentamos mais trabalhar para pagar a conta do governo, para pagar o luxo da corte. Agora, eu pergunto a vocês, mudou essa situação? É exatamente o que você vê hoje. Aumenta e aumenta e aumenta os impostos. A pessoa trabalha para pagar o luxo daqueles que governam, com gastança infindável, sem qualquer administração do bem público, e o povo está lá no campo, produzindo, colhendo, plantando, colhendo, mas boa parte daquilo que ele produz é para pagar tributos àqueles que nem sempre servem ao povo, mas se servem do povo. Agora vê o terceiro ponto que Salomão menciona, são as impossibilidades do dinheiro. Veja comigo alguns princípios que ele vai estabelecer dos versos 10 a 17. Primeiro, o dinheiro é incapaz de satisfazer. Leia o verso 10 comigo, por favor, toda a igreja. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vanidade. Irmãos amados, o que é que ele está querendo dizer com isso? Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. O que ele está querendo dizer é o seguinte:
Quanto uma pessoa precisa para dizer, agora eu não preciso mais. Chega, não quero mais. É suficiente. Isso é um buraco sem fundo. Ele quer, chega nesse patamar, ele quer subir de patamar, ele já alcançou esse patamar, quer subir mais um pouquinho, ele alcançou esse, quer mais um pouquinho. Isso nunca vai satisfazê-lo. Por que não? Porque dinheiro não satisfaz. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz segurança. Dinheiro não traz satisfação interior. Está aqui no capítulo 3, versículo 11 deste livro, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Portanto, é impossível que dinheiro possa satisfazer a alma. Se dinheiro satisfizesse a alma, todos os ricos seriam felizes. Vocês bem sabem, quem mais se mata não são os pobres, são os ricos. Porque no momento da vida se pensou, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquilo outro, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquele outro bem, eu vou ser feliz. E ele chega e conquista aquilo e aquilo e aquilo outro, e percebe que a felicidade não está lá. Então, a Bíblia diz que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e atormentam a si mesmos com muitos flagelos. Segundo ponto, o dinheiro não resolve todos os problemas, versículo 11. Leia o versículo 11 comigo, por favor. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Ou seja, preste atenção nisso. Uma pessoa que ganha no Brasil salário mínimo passa muito aperto, vocês sabem disso. Mas ele vive, e ele sobrevive. Aí ele melhorou de condição social, agora ganha 10 salários mínimos. Ele não mais se contenta com o estilo de vida que ele tinha com o salário mínimo. Então ele aumenta as despesas. A estrutura dele aumenta. Mais gente depende, mais favorece. Se ele ganha 100 salários mínimos, a despesa dele vai lá para cima também. Mais gente se aproveita. O que ele está dizendo para nós é que o dinheiro atrai uma multidão de consumidores e de aproveitadores. Quem ganha mais, gasta mais. Alguém tem dúvida disso? Você agrega necessidades que você não tinha. E de repente, aquilo que era totalmente supérfluo torna-se necessidade. E você não sabe viver mais sem esses bens de consumo. É isso que ele está dizendo. Terceiro lugar, o dinheiro produz insônia. Veja o verso 12 comigo. Vamos ler juntos, por favor. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não deixa dormir. Olha que coisa engraçada. Quase hilário. Está escrito aqui. Ele está dizendo o seguinte: o cidadão que trabalha no pesado, ele come bem, ou ele come mal, ou ele come pouco, ou ele come muito. Ele chega em casa quebrado, deita e dorme. Aí o rico, que come bem, que escolhe o que come, que procura os melhores cardápios, deita e não dorme. Ele está muito preocupado com muita coisa. Eu tenho um amigo, pastor Jailton, que disse que o rico tem, ele disse assim: pastor Hernandes, o rico tem 2 problemas. Eu falei: só 2? Eu falei: quais? Primeiro problema do rico é ganhar e ganhar. O segundo problema do rico, medo de perder. Ele vive atormentado, ele não tem paz na alma. Porque o dinheiro é volátil. Ele escapa do ninho. Ele chega fácil, pode ir embora também. Corre o risco de uma bancarrota financeira, de uma falência. E então, o texto está dizendo que ele provoca insônia. Isso levou John Rockefeller, primeiro bilionário do mundo, a dizer que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Disse mais ele: o homem mais feliz que eu conheço é o homem que chega em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, deita e dorme, uma noite bem dormida.
sem lençóis de fios egípcios, sem travesseiro de pena de ganso. Por quê? Porque a riqueza traz preocupações e insônia. Quarto, o dinheiro é volátil e não traz segurança. Versos 13 e 14, a igreja lendo comigo, por favor. Vamos juntos. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Então preste atenção, duas coisas aqui. Tem gente que acumula, que acumula, que acumula, que acumula, que junta, que junta, que junta, e guarda, não usufruiu. Aquilo vai ser motivo de briga depois com a família, porque dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama. Você já viu uma família rica, que na hora de dividir os espólios, está todo mundo feliz, que bênção, eu vou ficar com essa parte, dá briga, dá confusão. Ele que produziu não usufruiu, e o que deixou vai ser motivo de briga. E se por uma má aventura essa grana acabar, o filho herdeiro, que deveria receber essa fortuna, também não tem mais nada. O que Salomão está dizendo, é que se você recebe de Deus bens financeiros, você precisa usufruir daquilo que Deus está lhe concedendo. Irmãos amados, essa é uma questão tão interessante, porque nós não podemos confiar na instabilidade das riquezas, e se Deus nos concede, nós também podemos e devemos usufruir. A Bíblia diz que você não pode nem atar a boca do boi que trabalha. Eu conheci, lá em Bragança Paulista, onde comecei meu pastorado, um cidadão que era muito bem financeiramente, tinha muitas casas de aluguel, e ele vivia andando pela cidade, catando madeira, para botar no fogareiro, para cozinhar feijão, porque não queria gastar gás. Rico na miséria. Quantas pessoas que trabalham a vida inteira e vivem na miséria, porque não sabem usufruir o que Deus deu. Então, note você outra lição, claríssima: o dinheiro não pode ser levado para outra vida. Versos 15 e 16, põe na tela para a igreja ler, 15 e 16, todos nós. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Então preste atenção, o máximo que o dinheiro vai lhe dar depois é um bom caixão de cedro, bem bonito, e mais nada. Então preste muita atenção nisso. Você não vai poder levar um centavo. Não tem caminhão de mudança e enterro, não tem gaveta em caixão, e não tem bolsa em mortalha. Você entrou nu e vai sair ou nu ou com a roupa muito simplória, porque marca de grife em caixão também não combina. Então preste atenção nisso, irmão, são coisas tão práticas. Deus não é a favor de esbanjar, de exibição, de ser irresponsável na administração financeira, de gastar mais do que ganha. Mas Deus está nos mostrando que se Deus nos dá, é legítimo usufruir. Porque o dinheiro não é mal, o dinheiro é uma bênção, a riqueza é uma bênção, é dádiva de Deus. Riquezas e glórias vêm de ti, é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Agora, a riqueza, fruto do trabalho honesto e da bênção de Deus. Agora, é necessário que você, em ordem, primeiro, cuide da sua família. Se você não cuida da sua família, você é pior do que o incrédulo.
Segundo, fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Terceiro, fazer o bem a todos os homens. Quarto, fazer o bem até os seus inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agora, não é um bom mordomo do que Deus dá a pessoa que trabalha, acumula e nunca usufrui do que Deus dá. Isso é igual o cidadão que foi para fazer um cruzeiro no navio, não sabendo que estava tudo incluso no bilhete, levou a matutagem dele. E ele via aquele povo comendo aquelas comidas bonitas, gostosas e variadas, e ele ia lá para o cantinho e comia a marmita dele. Só que no final da semana a comida dele já tinha azedado, e ele estava com fome, e ele olha aqui o pessoal comendo, e ele não tem dinheiro também, porque todo o dinheiro que tinha ele pagou na passagem, no cruzeiro, até que alguém chega: rapaz, mas você não vai participar do banquete? Eu falei: não, camarada, eu não tenho dinheiro não. Eu falei: rapaz, mas está tudo incluído. Ele não usufruiu. Irmãos, tem muita gente hoje rica que vive na miséria, porque não entendeu o princípio de Deus. Agora, veja você, que o dinheiro pode levar a pessoa, ao seu súdito, para um lugar de enfado, verso 17. Ponha na tela o verso 17, por favor, vamos juntos. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades, indignação. Então preste atenção, o sentimento de gratidão, porque a Bíblia diz o seguinte, que é melhor um prato de hortaliças, onde tem amor, onde tem harmonia, onde tem paz, do que banquetes, onde tem brigas e contendas. Então não importa a sua mesa, se você está comendo arroz com feijão, que é a nossa cultura, uma salada de alface e tomate, ou se você consegue trazer para a sua mesa as comidas mais caras e requintadas, coma com gratidão a Deus, para que isso não seja um enfado, e você sentar à mesa e comer, mas com o coração triste, com a sua alma atribulada, com o seu corpo adoecido, falta de gratidão na sua vida. Alguém já disse, eu coloco entre aspas, se houver algo pior do que o vício que o dinheiro traz, é o vazio que ele deixa. E eu termino falando sobre as bênçãos concedidas pelo dinheiro. Veja comigo 3 coisas. Primeiro, o fruto do trabalho pode ser desfrutado. Versículo 18, toda a igreja comigo. Preste atenção nesse versículo. Verso 18, vamos juntos. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então preste atenção aqui, amados irmãos. A administração do que Deus dá. Você trabalha, você tem a bênção de Deus, você prospera, você tem condições de dar o melhor para a sua família, mas o texto está dizendo que boa e bela coisa é, boa e bela, que você coma, que você beba, que você goze cada um do bem de todo o seu trabalho, não é da falcatrua não é da roubalheira não, coma do seu trabalho. Então não é pecado você usufruir do que Deus está lhe dando, não esquecendo que você não deva viver uma vida egoísta, conforme já olhamos aqui, família, domésticos da fé, todas as pessoas e até os inimigos, sem parar para imaginar que a prioridade nossa é investir também na expansão do reino de Deus. Aquilo que os reformadores diziam, que Deus nos dá riquezas, não para vivermos no luxo, no fausto, mas para distribuirmos com generosidade. Então se Deus está lhe dando mais, é para que você seja generoso, e por isso que Paulo diz para os ricos lá em 2 Timóteo, ensina os ricos a serem generosos, em dar. Quanto mais Deus lhe dá,
mais você deve distribuir, mais generoso você precisa ser, mais bondoso você precisa ser, mais as suas mãos precisam estar abertas para abençoar as pessoas. Segundo, o desfrute do trabalho é dom de Deus. Olha comigo o verso 19, por favor. Ponha na tela para toda a igreja. Vamos juntos? Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Preste atenção nisso, é o quê? Dom de Deus. Então, ao usufruir, entenda que é dom de Deus. Não é porque você é mais esperto, mais inteligente, mais capaz. Não, é dom de Deus. Dom de Deus. Então, desfrute com gratidão no seu coração. Não com esbanjamento. Não com luxo exorbitante. Mas também não é para você ter e viver na miséria. Isso é tolice. Isso é uma postura que não é adequada aos olhos de Deus. Vivendo uma vida feliz, frugal, sem exibição, mas com gratidão no seu coração. E eu termino com o versículo 20. Deus é a fonte da alegria. Eu gosto como ele termina esse assunto. Porque ele não diz, olha, se você tem dinheiro, você é muito feliz. Dinheiro é a fonte da felicidade. Não. Olha como é que ele termina o texto. Versículo 20, toda a igreja comigo, por favor. Porque não se lembraram muitos dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Quem enche o coração de alegria é dinheiro? É mais um carro? É mais um apartamento? É mais um sítio? É mais um investimento na bolsa? O que enche o seu coração de alegria? Ele diz, quem enche o coração de alegria é Deus. É na presença de Deus que tem plenitude de alegria. E eu espero, irmãos queridos, que nós possamos compreender essas verdades tão preciosas, porque a vida, como dizia Lutero, trafega do campo ao templo com a mesma devoção. Você entra nessa casa para adorar, você entra no hospital para adorar, você entra na universidade para adorar, você entra no seu escritório para adorar, você entra na sua obra para adorar, você entra lá no seu carro para dirigir para adorar. Tudo que você faz precisa ter um aspecto de culto a Deus, e você faz tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido você a colocar-se de pé após a oração pastoral, a bênção apostólica, o tríplice amém. Em seguida, a igreja deve assentar-se para os avisos e a saudação aos nossos visitantes. Bendito seja o Senhor, doador da vida, dos dons, das bênçãos, das condições, tudo provém das tuas mãos. Portanto, ó Deus, nós te bendizemos. E agora, humildemente, suplicamos que o Senhor conceda-nos a fidelidade, a sabedoria, a generosidade, a gratidão, para usufruirmos e também compartilharmos as bênçãos que o Senhor tem abundantemente dispensado sobre todos nós. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nesta manhã o Senhor nos concedeu de nos reunirmos e, por meio de Cristo Jesus, o teu Filho, apresentar a ti culto em espírito e em verdade. Agora, Senhor, nós rogamos particularmente pelos nossos irmãos enfermos e pedimos a tua bênção sobre cada um deles. Pedimos, ó Senhor, ser propício a eles. Pedimos em favor de Dona Eli Nunes, pedimos em favor de Dona Alzié, suplicamos em favor de Dona Noemi Silva, pedimos, ó Deus, em favor do nosso irmão, pai do pastor Paulo Shoa, lembramos do senhor João Câmara, pedimos, ó Deus, a tua misericórdia sobre a vida dos teus servos. Pedimos particularmente pela vida de Pedro, neto do pastor Hernandes, e te agradecemos, ó Senhor, as bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre ele. Nos lembramos dos nossos irmãos que estão desempregados,
e pedimos, ó Senhor, abre uma porta de trabalho, sê propício, Senhor, tenha misericórdia, e rogamos pelos que estão trabalhando, para que possam exercer a vocação para a glória do Teu nome, desenvolvendo os seus afazeres com excelência. Nós nos lembramos dos lares que aqui congregam, das famílias aqui representadas, e pedimos, tenha misericórdia, Senhor. Se porventura há em algum lar instabilidade, se há, ó Deus, ruptura, tensão, se há, ó Deus, qualquer tipo de ação, de expressão, de sentimento, que é contrário àqueles estabelecidos pelo Senhor para a convivência no lar, nós pedimos, traz restauração, Senhor. Traz, ó Deus, saúde na vida da família. Senhor, que aqueles que praticam as ofensas se arrependam, que os ofendidos perdoem, que haja restauração, que haja cura, que haja alegria na vida doméstica. Nós oramos, tenha misericórdia, Senhor. Pedimos pelos que estão desanimados quanto à vida cristã, aqueles que estão abatidos. Ó Deus, o Senhor tem o poder de restaurar, e nós pedimos, restaura. Restaura, Senhor, a alegria, restaura, Senhor, as forças, restaura, Senhor, o ânimo, restaura, Senhor, a esperança. Nós te pedimos. Agora, Senhor, pedimos ainda a Tua bênção na continuidade do estudo da Tua palavra em escola bíblica. Sê propício, Senhor, a nós. Oramos assim, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. E agora, amados do Senhor, eleitos desde toda a eternidade, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do poder do Santo Espírito, repousem sobre vós e sobre vós permaneçam, hoje e sempre. Amém. A igreja pode assentar-se. Meus amados irmãos, a nossa palavra inicial é de saudação aos que nos visitam, manifestando a nossa alegria, manifestando a nossa gratidão e convidando para que retornem em outras oportunidades. E uma palavra de encorajamento aos membros da nossa igreja para o acompanhamento, para a integração daqueles que estão nos visitando. A nossa SAF pede que, com muita atenção, a igreja receba este convite, mais uma convocação para o culto do Dia Nacional de Ação de Graças. Na próxima quinta-feira, às 19h30, a nossa SAF estará coordenando este momento de gratidão a Deus. Nós teremos um momento devocional e, após o momento devocional, nós teremos um lanche compartilhado. Então, convidamos e desafiamos você a se fazer presente e também trazer a sua participação do lanche compartilhado. Se você tiver alguma dúvida acerca do que trazer, por favor, procure Maísa, procure Letícia, procure Fabiana, a diretoria da SAF, e certamente a diretoria terá uma palavra de orientação. Mas não deixe de participar, próxima quinta-feira, às 19h30, estaremos celebrando o Dia Nacional de Ação de Graças. No dia 6/12, nós teremos o último Conexão com Deus do ano, e na oportunidade nós teremos a cantata Procurando o Rei, com o coro infanto juvenil, e depois uma reflexão com o pastor Hernandes. Então, dia 6/12, às 19h30, você é nosso convidado. No dia 7, nós teremos o culto de gratidão a Deus pelos 97 anos da nossa igreja. Então, esperamos por você. Você que ainda não fez a inscrição para o Retiro da Família, não deixe para depois. Procure a equipe organizadora e faça já a sua inscrição. Eu gostaria de trazer um desafio a você que está aqui, a você que nos acompanha pelas redes sociais, no sentido de que você não somente venha ao culto à noite, também que você envie esforços para trazer um visitante, para convidar outras pessoas para que participem com você. Nós temos notado
E, obviamente, há exceções que alguns irmãos estão participando apenas do culto matutino. É certo que, por motivo de saúde, por motivos alheios à vontade, entendemos. Mas, se você pode, participe dos dois cultos, do culto matutino e do culto noturno. Então, venha celebrar conosco. É um desafio todo especial a você. Desejamos um domingo de bênçãos, desejamos um domingo de muitas alegrias e o estudo na escola bíblica dominical. Denise vai ficar responsável por conduzir você à sua classe. Então, nada de bebedor, nada de corredor, nada de pátio. Denise vai me ajudar nisso aí e vai orientar você. Teremos pós-lúdio? Não? Então, boa classe, bom estudo bíblico. Deus abençoe a sua preciosa vida. Tá lá na salinha lá. Aquele mesmo lugar lá?